Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre abstrações, identificar conjuntos, tratar atributos como chave e identificar relacionamentos. O mundo real é complexo, e para tratar a complexidade, nós devemos ter uma forma estruturada que nos permite entender os conceitos existentes no mundo real. A primeira coisa é fazer um recorte, ou seja, que pedaço do mundo real nós queremos analisar. Ao definir o recorte, estamos identificando o que entra e o que não entra na nossa análise. O recorte pode ser registrado no que nós chamamos de diagrama de contexto. No diagrama de contexto, eu identifico as entidades que se relacionam com coisas do meu sistema. Também posso usar os diagramas de caso de uso, onde eu indico que casos de uso devem ser indicados no sistema e quais são os atores que interagem com esse caso de uso. Definido o recorte, para identificar os conceitos, eu vou usar um conceito de aprendizado chamado abstração. A abstração consiste em fazer análise com um objetivo, identificando coisas e conceitos relacionados apenas a esse objetivo. Para construir a nossa representação no mundo simbólico, eu vou trabalhar com 3 níveis de abstração: o nível conceitual, o nível lógico e o nível físico. No nível conceitual, eu registro apenas conceitos do meu negócio. No nível lógico, eu represento representações lógicas destes conceitos. E no nível físico, como isso deve ser implementado. No nível conceitual, o registro das minhas observações caracterizam o que chamamos de modelo conceitual. O modelo conceitual pode ser feito por linguagem natural de forma descritiva ou com outra ferramenta. Trabalhar com linguagem natural não é o ideal, pois permite várias interpretações pelo leitor. Observe na figura a seta amarela e vermelha, escrito análise. Isso indica que aqui é o único ponto em que faço análise em todo o modelo. Para construir um modelo lógico, eu trago as informações do modelo conceitual e coloco as informações relativas à forma de representação que eu escolhi. Eu chamo isso de nível lógico. Tradicionalmente, trabalhamos com o nível lógico de redes hierárquico e relacional, mas nós podemos usar qualquer outra forma de representação. O nível físico tem o modelo físico. O modelo físico incorpora as informações do modelo lógico e coloca as informações para representação no nível físico. Observando essa figura, verificamos que entre o nível conceitual e o nível lógico nós temos setas. Essas setas indicam que isto hoje é feito por regras claras, regras definidas. Inclusive, esses níveis hoje são tratados por tradutores, por software. O único ponto que eu tenho análise é nas observações do mundo real e sua representação no modelo conceitual. Para modelar o mundo real no meu mundo simbólico, eu vou usar a matemática, a teoria dos conjuntos, e vou usar uma notação chamada UML. No UML, faço esse retângulo que vocês veem aí e coloco o elemento da observação em cima. Então, segundo o plano de referência, eu estou observando uma pessoa, um homem. Então, o elemento de observação é um homem. Segundo esse plano de referência, eu preciso saber a altura, o peso, a pressão e o nome. Essas propriedades são chamadas de atributos. São as propriedades de interesse para o meu plano de referência. Outro plano de referência teriam outras propriedades. A propriedade que será observada para o elemento pertencer a um conjunto também é chamada de atributo. Cada atributo tem um conjunto de valores que ele pode assumir. Esse conjunto de valores é chamado de domínio do atributo. O domínio pode ser finito ou infinito. Pode ser ainda não enumerável ou enumerável. Observando essas propriedades, verifico que algumas permitem identificar de forma biunívoca o elemento do conjunto e a imagem. Essa propriedade é a que chamamos de primeira regra, regra da identidade ou regra da entidade, e elas devem ser objetos de análise. A regra da identidade tem 2 passos. O preenchimento é obrigatório e não há 2 valores iguais. Ao analisar os atributos, eu posso identificar mais de um atributo que atenda a essa regra. Esses atributos são chamados de candidatos à chave ou atributos identificadores. Entre os atributos identificadores ou candidatos à chave, o analista escolhe um deles para ser a chave do conjunto. A escolha dessa chave deve ser feita com muito cuidado, porque aqui existe um fator de risco. Não devemos escolher como chave atributos trazidos de outro mundo simbólico, pois se eles forem alterados nos seus mundos simbólicos de origem,
Essa alteração poderá trazer danos muito graves para o nosso sistema. É preferível definirmos chaves cuja construção é do nosso controle. No meu processo de modelagem, eu estava observando um conjunto do mundo real e escrevi: homem, altura, peso, pressão e nome. Ao identificar um outro conjunto, mulher, verifiquei os seguintes atributos: altura, nome, peso e pressão. Analisando esse fenômeno, eu identifiquei que homem era uma generalização e mulher outra generalização, e eu pensava que eram abstrações. No meu processo de análise, eu quero identificar abstrações, não generalizações. Se eu colocar apenas mais um atributo chamado sexo, eu crio uma abstração capaz de representar as duas generalizações anteriores. Outra forma de representar um conjunto no mundo real é na forma de um retângulo com o nome do elemento da observação no meio do retângulo e do lado de fora. Nessas bolinhas, eu coloco os atributos. Código de pessoa é o atributo-chave, por isso está sendo representado por uma estrelinha. Algumas formas de representação usam a bolinha preta. Definido o modelo de imagem, a forma mais simples de representar um conjunto é na forma de uma tabela, em que cada linha é um elemento do conjunto. Após identificar os conjuntos no mundo real, nós verificamos que existem ligações entre esses conjuntos. Essas ligações são chamadas de relacionamentos. Elas são estabelecidas pelo aspecto cultural ou pelo aspecto de negócios. Um relacionamento não existe fisicamente no mundo real, mas ele precisa ser mapeado porque faz parte do conhecimento da empresa. Ele faz parte da construção do simbólico. Um relacionamento é um conceito estabelecido entre dois conjuntos. Entre aluno e veículo, eu criei o conceito possui, que está indicado em cima da linha que liga os dois conjuntos. Entre veículos e alunos, eu estabeleci o conceito pertence. Esses dois conceitos podem ser colocados em uma única gravura, como mostrado na imagem. Quando eu estabeleço um relacionamento do conjunto A com o conjunto B, o conjunto A é chamado domínio e o conjunto B de imagem. No nosso estudo, estamos particularmente preocupados em identificar a cardinalidade desses conjuntos. Eu tenho 4 situações. Todo elemento tem uma e somente uma imagem. Observe que não interessa como esses relacionamentos chegam ao conjunto imagem, e sim como saem do domínio. Essa situação é representada com o número 1 no lado de aluno, de modo que isso facilita a leitura da esquerda para a direita. Então lemos assim: um veículo, um elemento do conjunto veículo, pertence a um aluno. Também lido da seguinte forma: todo veículo pertence a um aluno. O segundo caso é quando no domínio eu tenho pelo menos um elemento que não tem imagem. Da mesma forma, eu vou ler: um elemento do conjunto aluno tem 0 ou um elemento do conjunto B. Lemos: existem alunos que têm pai vivo. Terceira situação: no domínio, todos têm imagem. Mas se eu tiver no mínimo um elemento que tenha mais de uma imagem, caracteriza essa situação. E eu vou representar com o elemento 1, 2 pontos seguidos, n, poderia ser também 1, 2 pontos seguidos, asterisco, ou ainda 1, 2 pontos, um outro número, que mostra o número de elementos que se relacionam. E eu vou ler da mesma forma, da esquerda para a direita. Um elemento do conjunto aluno cursa 1 ou mais disciplinas. Lemos: um aluno cursa uma ou mais disciplinas. E o quarto caso é quando eu tenho elementos com mais de uma imagem, e pelo menos um elemento do domínio não tem imagem. Basta ter um para caracterizar essa situação. Da mesma forma, lemos da esquerda para a direita. Um elemento do conjunto aluno possui 0 ou mais elementos no conjunto veículo, e eu vou ler: um aluno tem 0 ou mais veículos. Os dois relacionamentos podem ser representados numa só figura. Considerando o aluno como domínio, coloco: um aluno possui 0 ou n veículos. Depois, considerando o veículo como domínio, eu tenho: um veículo pertence a um aluno. De forma que essas duas informações podem ser lidas: um aluno tem 0 ou mais veículos e um veículo pertence sempre a um aluno. Nós trabalhamos com modelagem de conjuntos. Aqui aparece o conjunto identificado no mundo real, aluno, e o conjunto identificado no mundo real, veículo, e os dois relacionamentos: possui, mostrando os pares formados do conjunto domínio aluno com o conjunto imagem veículo, que é a relação possui,
e o conjunto da relação onde eu tenho um elemento conjunto de veículos e um elemento do conjunto de alunos. Verifica-se que na relação pertence, todos os elementos do conjunto pertencem de alguma forma a algum par. Volks, Fiat, Chevy e Ford. E na relação possui, João está ou aparece mais de uma vez. Ana aparece uma vez e o Léo não aparece nenhuma vez, caracterizando indicação de cardinalidade. Desta forma, representamos os conceitos e os elementos encontrados no mundo real. Caso tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima videoaula!